percebem que a coisa é altamente conservada mesmo. Vamos lá para frente um pouco. O que faz a melatonina? Então, aqui eu quero que todo mundo preste atenção comigo. E aqui é um projeto que eu estou tentando fazer, mas claro que os meus projetos, quando entram nessas agências financeiras, no começo eles não conseguem entender e dão breca para lá. A melatonina, ela é o hormônio do escuro. Ela é o hormônio do escuro em todos os seres vivos. Ela não é o hormônio que faz dormir no rato, porque o rato é um animal de hábito diurno, ou noturno. Ela é um hormônio que está ligado ao conceito de sono nos humanos, porque o humano dorme à noite. Mas o que ela é mesmo é o hormônio do escuro. Ela marca está escuro. Fora isso, ela é um citoprotetor. Inicialmente, os primeiros trabalhos, e que são muitos, é o que dá densidade à literatura, trabalhou com melatonina como fármaco e usou isso em concentração milimolar, tonelada, tá? Tonelada e, portanto, é uma concentração onde eu vou ter uma reação célula, molécula a molécula. Uma molécula doadora de elétrons, qualquer molécula doadora de elétrons vai ser antioxidante. Mas a melatonina agindo em concentrações picomolar também é. Dois conceitos que eu quero que vocês guardem. Depois eu vou comentar um pouco mais. Indo para frente, eu não vou ter tempo de montar todo o meu sistema, porque eu quero chegar no que nós estamos fazendo hoje, mas uma coisa muito importante que aconteceu no nosso laboratório foi que, conforme nós começamos a estudar a melatonina no processo inflamatório, nós vimos que, à noite, existe um bloqueio da migração de células, no indivíduo normal, né? Da migração de células do sangue para os tecidos, e que esse bloqueio era devido à melatonina noturna. Isso foi feito usando armas farmacológicas, quer dizer, ou melatonina ou análogos, e usando o sistema que se usa de visualização em vivo de rolling e adesão de leucócitos. Passando um pouco para frente, o que nós queríamos saber era o porquê. Aqui nós gastamos muito tempo, e eu pus aqui, apesar de estar publicado em 2010, eu acho que é importante. Toda vez que a gente põe melatonina, como existe melatonina endógena, o sistema fica complicado. Como a melatonina varia de sujeito para sujeito, na hora que a gente vai trabalhar com médias ou com medianas, enfim, com medidas de tendência central, a gente nunca acha nada porque a dispersão é muito grande. Então, o que eu resolvi fazer foi o seguinte, esse foi um pulo do gato muito importante. Nós dosamos melatonina no plasma dos ratos que a gente trabalhava. Não importa, e aqui estão todos de uma série de trabalhos, onde tem alguns que foram tratados com LPS, outros que foram mortos durante o dia, outros que foram mortos durante a noite. Nós simplesmente pegamos todos os animais, todos tinham melatonina dosada, e mantivemos as células endoteliais desses animais em cultura por 20 dias, num protocolo bastante convencional. E aí plotamos moléculas de adesão, PCAM e CAM, e nós, que é uma molécula que todos vocês sabem que está ligado a um processo inflamatório, em relação à concentração de melatonina rato a rato. E esse foi um pulo do gato que nos permitiu cair de boca na literatura, porque o que nós mostramos aqui é que o que nós tínhamos, o que circulava de melatonina definia a expressão de moléculas de adesão. Claro que aqui nós estamos com aqueles animais que estão produzindo excesso de melatonina, ou até que esse animal aqui nós injetamos, na realidade, melatonina, que a gente queria muito. E aqui nós estamos trabalhando com animais que foram injetados com LPS. Tá? Mas quando a gente põe a reta, a gente pode ver que a presença de PCAM e CAM em nós é dependente de melatonina. Nós trabalhamos muito com isso, com vários tipos de tecnologias, mas uma coisa ficou na cabeça, que é o seguinte: isso estava acontecendo 20 dias depois que a gente tirava as células do animal. Então, tinha que ter memória. Sim, nós fizemos o que eu vou mostrar para vocês em seguida. Em seguida, e aqui eu paro para falar um pouquinho mais devagar, está todo mundo comigo. O que eu falei é que a hora que nós temos pumps e dumps, a glândula pineal, que é composta de astrócitos, microglias, ela é ativada por NF-κB, e nesse seminário eu não preciso detalhar isso, eu sei que vocês todos conhecem, mas aqui, no pinealócito, é só
a subunidade P50, P50, que formam dímeros, e nós não temos ativação de genes. E aqui a melatonina é bloqueada. Enquanto que quando vai para as células tradicionais de resposta imune, todos vocês sabem que ativa P50-REUA, ativando P50-REUA, citocinas pró-inflamatórias, e nós, moléculas de adesão, começa um processo de resposta de defesa inata. Mas, quando isso acontece, existe uma subunidade NF-κB que nunca está presente, que ela começa a ser traduzida. Isso foi o nosso laboratório que mostrou. E essa molécula, quando interage com... e eu vou ter que fazer isso para não perder a gravação, com o REUA, ela vai para o núcleo das células, e aí nós estamos olhando os macrófagos, e nos macrófagos ela produz melatonina. Então, nós fazemos uma inversão da produção de melatonina da pineal para o macrófago. Isso é uma produção diária, noturna, rítmica. Isso é uma produção que vai ser on demand, porque eu estou agora num processo de resposta inflamatória e ela é não rítmica, claro. Então, vou andando um pouco para frente, todos esses dumps ou pumps bloqueiam a produção de melatonina na pineal e induzem a produção de melatonina em macrófagos, ou em microglias, enfim, em células derivadas, macrófagos, microglias e linfócitos também. Ok. Eu tinha dito para vocês que é a história da memória, né? Tem que ter uma memória de elefante, são 20 dias da célula em cultura. Nós, então, temos essas células em cultura dia à noite, e nós fomos, então, avaliar a expressão de microRNAs maduros nessas células. E nós descobrimos 541 microRNAs maduros, e a coisa mais interessante, agora andando um pouquinho e dizendo a memória existe, é que durante o dia as células endoteliais expressam muito poucos microRNAs, não ligados a processos inflamatórios, e durante a noite é expressa uma quantidade importante de microRNAs, e isso bloqueia a transcrição dos genes ligados à resposta inflamatória. E aqui fica o contexto que eu estou dizendo para vocês, que não só a gente vai ter um contexto que ele é importante do ponto de vista do dia a dia, como ele vai ser muito importante para quem está querendo usar células para terapia. Porque dependendo da hora que a célula é retirada do animal, nós vamos ter uma quantidade de microRNAs que está dependendo dessa melatonina. Aqui é melatonina mesmo. Então, aqui abriu uma porta que tem grupos, bastante grupos agora que estão indo atrás disso, e é bastante interessante. Bom, como eu trabalho com muitas coisas diferentes, tudo bem? Como eu trabalho com muitas coisas diferentes, ter citações, muitas citações, é bastante difícil, porque o tema é amplo e não é focado, então a gente não trabalha numa cunha. A gente está buscando um conceito. E a minha vida mudou quando essa senhora aqui, que é foi chairman, né, do University College de Londres, e ela agora está na Califórnia. Eu não conheço ela pessoalmente, eu conheço ela por internet. Eu fui convidada para aplicar um trabalho no British Journal of Pharmacology, num número sobre pineal, e ela acabou fazendo isso daqui. Falou do meu trabalho melhor do que eu sei falar. Então, ela disse que numa base de um portfólio, onde foram avaliadas ações endócrinas, parácrinas e autócrinas da melatonina, nós explicávamos como a melatonina poderia ter diferentes ações, como controle de migração de leucócitos, vamos para frente, ciclo de vida de parasitas, crescimento de tumores, neurodegeneração, e todos esses fenômenos nós ligamos ao NF-κB. E com isso nós tínhamos, então, uma forma de entender que aquela glândula pineal que estava só respondendo ao ciclo claro-escuro ambiental, ela, na realidade, e não tem um feedback como as outras glândulas que têm alça curta, alça longa, na realidade ela é capaz de responder a sinais que vêm da periferia, pumps e dumps,
que vem também da periferia, e com isso controlar, então, a nossa possibilidade de estarmos sincronizados ou desincronizados do meio ambiente, segundo o organismo de cada um necessita. Bom, acontecendo isso foi divertido, porque eu tive que fazer um recurso, porque teve um negócio lá negado, porque eu tenho poucas citações, e de repente eu descubro que a palavra eixo imunopineal, nos últimos 3 anos, teve mais citações sem o meu nome do que com o meu nome. Então, na realidade, são trabalhos que estão sendo... o contexto eixo imunopineal passou a ser conhecido. E agora nós vamos para o extrapineal. Já que nós temos um contexto do eixo, vamos trabalhar no extra. A hora que a gente vai trabalhar no extra, o que nós vemos aqui? A melatonina é sintetizada por muitas células, mas hoje, por causa de tempo, eu vou focar nos macrófagos, e eu estou chamando realmente o macrófago do cérebro de microglia, eu vou focar em macrófagos e microglias. Para fazer isso, eu vou ter que ainda focar, porque nós analisamos todos aqueles contextos que eu mostrei para vocês, mas hoje, 2021, época do Covid, eu quero focar no pulmão. Então, é esse trabalho que eu quero mostrar para vocês. Nós estamos trabalhando com o pulmão há alguns anos, olhando poluição como um tipo de dump. É um fator de perigo, quer dizer, eu moro numa cidade muito poluída, e o que nós vimos foi que, usando partículas de diesel, esse trabalho foi feito em colaboração com o Saldiva, usando partículas de diesel que são retiradas de ônibus, realmente da cidade de São Paulo, o que vocês podem ver é que, conforme passam as horas que a gente está incubando células HAL, macrófagos de linhagem, com essas partículas de diesel, diminui a expressão da NAT na pineal. Eu não vou ter tempo de falar da pineal, porque o que eu quero falar é de macrófagos. E aqui, se vocês olharem nesses diapositivos, nós fizemos um construto do gene da NAT, que é a primeira enzima de síntese, de tal forma a manter o promotor e o primeiro intron, que tem porções no gene que podem ligar NF-κB. Tá? Então, são os elementos que ligam NF-κB, os dímeros de NF-κB, e depois colocamos, então, proteininhas vermelhas para poder ver o que aconteceu. Olha que legal, gente. A hora que a gente coloca o DEP, nós vimos que o macrófago, então, transcreve essa proteína vermelha. Quer dizer, o DEP consegue ler isso. Hoje nós sabemos que é através desse do promotor, mas eu não vou entrar nos detalhes. Depende de NF-κB, sim, porque eu bloqueio com PDT-C. Eu tenho, então, um aumento dose dependente do vermelho e tenho um bloqueio com um bloqueador que bloqueia a interação do NF-κB no gene. Ok, se a gente seguir para frente, aqui é aquilo que eu já falei, eu vou ter os dímeros ReL-A-P50 vão induzir moléculas de adesão, o dímero ReA-C-ReL vai induzir a NAT, o P50-P50 vai induzir o bloqueio. Esses foram os dados que nós mostramos na época. E aí vem a história. E será que o macrófago humano produz? Bom, eu sei que se eu estivesse aí no Rio de Janeiro com vocês, eu estaria muito mais servida, né? Tanto na Fiocruz quanto aí na UERJ. Mas eu estava aqui em São Paulo, eu tive que dar um jeito de achar uns macrófagos fáceis de trabalhar, porque a gente olha para a cara daquelas células e elas mudam de cara, né? Mas tem uns que são muito legais. Então, trabalhando junto com a Magda Carneiro, que agora está na medicina da USP, isso foi na época que eu ainda estava no ICB, nós coletamos colosso de mulheres que deram à luz por parto vaginal, não, que estavam com a mama normal ou que apresentavam mastite, que é uma doença que vem muito rápido na hora que o bebezinho começa a sugar, ele morde e aí forma uma inflamação não infecciosa, que não tem bactéria. Então, vocês veem a quantidade de melatonina no colostro dia e noite, e na mulher que tem mastite, isso aqui não existe, e o sinal, que é o pump que vai acontecer aqui é TNF, e a relação é altamente significativa. Então, existe uma correlação inversa entre TNF
circulante, ele passa para o colostro, e você ter ritmo de melatonina. E o que acontece, então, com as células do colostro? Aí nós começamos a usar as células do colostro e vimos que as células do colostro, incubadas com zimosan, quer opsonizado, quer não opsonizado, aqui está mostrado não opsonizado, ela produz melatonina no colostro de mulheres, de humanos, e isso é bloqueado por PDTC. Então, o que nós temos aqui é, humanos também fazem isso, e além do que, com essas células nós demos um passo extra, porque a produção de melatonina aqui é relativamente baixa, então a gente usava 1 nanomolar, e a hora que nós usamos 1 nanomolar de melatonina incubada com as células, e aqui o veículo, e a hora que nós colocamos um bloqueador de receptores de receptor de melatonina, que bloqueia os dois subtipos, MT1 e MT2, nós vemos uma curva dose-resposta de inibição, tá? Tanto a hora que se colocou 1 nanomolar de melatonina, quando não se colocou melatonina. Quando nós dosamos a melatonina que tinha nesse meio de incubação, era 1 nanomolar, e aqui nós estamos dobrando a concentração. Então, gente, olha que interessante, essa foi a primeira vez que foi mostrado, e foi em humanos, que a melatonina, então, tinha uma ação autócrina. Ela era produzida pela célula e agia na própria célula, de forma que ela participa, e hoje nós temos dados bastante vastos, mostrando que ela participa de forma efetiva em, durante o processo inflamatório agudo, aumentar a capacidade fagocítica de macrófagos. E o interessante é que ela faz isso para vários tipos de substâncias que têm que ser fagocitadas, mas não para todos, tá? Ok. Melatonina é, então, sintetizada pelo macrófago, age de forma autócrina e induz a síntese e expressão de moléculas envolvidas em fagocitose. Então, isso daqui, para mim, e eu tenho batalhado muito com o pessoal que trabalha com melatonina, e às vezes eu sou um pouco contra alguns embates mesmo. Administrar melatonina e dosar melatonina, você não está sabendo realmente o que está acontecendo. Você está vendo uma ação farmacológica até complicada. Mas a gente pode usar as funções biológicas como detectores e estimar a capacidade de síntese. Nós fizemos isso por muito tempo, criamos um índice MEL que me dá através de um índice gênico, portanto eu posso só fazer PCR, não necessariamente dosar, que é mais caro, e com isso ter uma estimativa de melatonina, e com isso em mente, então, hoje eu vou falar de pulmão, porque nós estamos em 2021. E falar para vocês o seguinte, eu quando achei esse trabalho aqui de 2015, eu falei, meu Deus, é como eu penso mesmo. Quer dizer, nós temos que trabalhar com a rede molecular, nós temos que trabalhar com a rede celular e nós temos que trabalhar com a rede tecidual. E é isso que a gente tem construído nesse estudo com melatonina. As redes em vários níveis, tentando ver como é que elas se comunicam. Então, material particulado. Nós usamos material particulado do ar, como eu falei para vocês, e aqui só para vocês terem uma ideia, olha, isso é uma molécula, isso é um vírus, isso é uma bactéria, isso é uma célula vermelha, uma hemácia, uma célula, pólen, PIN e HER, e isso é um material particulado que sai dos ônibus nessa faixa de tamanho, e esse material ativa TOL4 e age como se fosse, então, uma bactéria gram-negativa. Ok, vamos para frente. Como é que se polui os animais? Usando aqui uma estrutura que existe na Faculdade de Medicina aqui da USP, onde você tem um container, dentro desse container você tem concentradores atmosféricos, numa das câmaras o animal é colocado e o ar é concentrado e exposto, e no outro o animal é colocado em gaiolas e o ar é filtrado. Então, se compara A com B. Isso foi publicado em 2020. Enfim, esses são os autores. E aqui a primeira coisa é o ar poluído, sim, ele ativa a microglia da glândula pineal, vocês podem ver aqui, e bloqueia a produção de melatonina. Então, depois de muito tempo na poluição, volta, tem
tem formas de voltar, mas a hora que se entra no ar poluído pela primeira vez, isso acontece também com humanos. E vocês veem que é muito rápido, isso é 1 hora de material particulado. Como eu falei, eu quero falar do extrapineal. E isso daqui são células alveolares de ratos expostas a partículas de diesel. E o que elas fazem com essas partículas de diesel? Elas fagocitam essas partículas de diesel. Fagocitam de forma dose dependente, então aqui 512, 256 e 128, incubados por 24 horas, mas se nós bloqueamos o receptor de melatonina, essa fagocitose cai e a viabilidade celular cai. Então nós vamos ter aqui um jogo que é o jogo da gente poder ter um aumento da viabilidade celular, mesmo que a célula fique muito cheia, muito preta. E esse material, então, aí vocês, a graça, então não tem nem graça eu falar com a graça, quer dizer, vai formar um muco e vai ser expulso. Esse material não chega a entrar para dentro do animal, e se a gente bloqueia com melatonina, se vê o preto para dentro do animal. Ok? É o mesmo mecanismo que eu venho falando, quer dizer, ativa a fosfonate, isso parece que é um mecanismo universal, essa ativação é temporária, com a ativação da enzima fosforilação que ativa, a gente vai ter a produção de melatonina, isso também está in vitro. Humanos, a nossa ideia sempre é usar os sistemas e poder passar para o humano. Aqui a melhor forma de passar para o humano é a gente usar os grandes bancos de dados que tem. Nós estamos bastante acostumados a usar o banco de Kyoto, e quando a gente usa o banco de Kyoto, aqui são macrófagos humanos, normais, e o que nós fizemos aqui foi pegar aqui são um sistema de necroptose, então são essas células morrendo por necroptose, e nós fizemos um enriquecimento, um score de enriquecimento gênico para a enzima de síntese de melatonina, para o receptor MT1 de melatonina e para o receptor MT2 de melatonina. E olha que legal, nós vamos ter uma correlação negativa, quer dizer, quando nós não temos a produção de melatonina, nós vamos ter uma facilitação de necroptose. E aí, depois a gente tem todos os mecanismos que mostram como isso chega, mas nós conseguimos fazer, então, um paralelo entre o humano e o animal de experimentação que a gente usa. Voltando ao animal de experimentação, agora vamos ver no animal, né? Nós estamos vendo na célula. E quando a gente põe o animal, nós podemos pôr ele dia à noite na luz filtrada, a melatonina é baixa de dia e alta de noite, e quando ele está no ar poluído, essa melatonina sobe de dia e sobe de noite. E quando a gente vai ver RNA mensageiro de NAT expresso, o que nós vemos é no 6º dia, já se exprime uma quantidade mensurável de RNA mensageiro. Desculpa, na 6ª hora de poluição, não 6º dia. Esse processo é muito rápido. Então, vocês veem que a síntese, esse macrófago, então, ele aumenta a sua viabilidade, aumenta a sua capacidade fagocítica e provavelmente ele está fazendo parte desse sistema protetor que acontece quando a melatonina está presente. Se eu agora for querer olhar em cima das enzimas do estresse oxidativo, então sódio, catalase e glutationa peroxidase, aqui nós temos o GEM, aqui nós temos a atividade enzimática, e eu quero chamar a atenção do 3, aonde nós podemos ver que se eu colocar luzindol, se eu bloquear o receptor de melatonina, existe então uma redução da expressão dessas enzimas. A glutationa peroxidase precisa se trabalhar num outro contexto, mas de qualquer forma, existe atividade enzimática está aumentada, o RNA mensageiro não precisa, ele aumenta via atividade enzimática, mas a hora que nós vamos olhar então a peroxidação lipídica, na presença de luzindol, a peroxidação lipídica aumenta. Portanto, na presença de um bloqueio de receptores de melatonina, eu vou ter uma maior agressividade do sistema. Vamos ter para os humanos, mesma coisa, também é Kyoto. Pegou-se agora um banco de dados de tecido humano normal, aonde nesse banco de dados é favorecido o sistema de antioxidação. E nós, então, e aqui são os genes relacionados, fazendo um enriquecimento de score para NAT, para MT1 e para MT2, relacionado ao sistema de antioxidação.
e nós vamos ver que, então, isso é positivo para a NAT, é positivo para o MT1 e não é significativo para o MT2. Essa indicação bate com dados da literatura relacionando o receptor MT1 com esse tipo de proteção. Percebam, aqui é o sistema de antioxidação, aqui não é um efeito antioxidante molécula a molécula. A dose de melatonina que está fazendo isso é endógena, isso está sendo feito por melatonina produzida pelo próprio macrófago, e aqui no pulmão a gente vê essa correlação. Então, nós estamos trabalhando um pouco diferente do que trabalha quem quer dar melatonina, sem levar em consideração aquilo que já é produzido no organismo. Ok, pulmão, eu quero entrar no COVID, e eu espero que eu ainda esteja em tempo de falar mais uns 5 ou 10 minutos. Isso daqui, pulmão, eu não preciso dizer para nenhum de vocês que explodiu nesses últimos 2 anos. Mas um dos trabalhos que eu acho que é extremamente importante, que saiu em 2020, foi em março de 2020, portanto pré-Covid, né? Foi esse trabalho do Ural, porque até aqui a gente considerava macrófago alveolar como sendo os macrófagos residentes do trato respiratório, aqueles macrófagos que se fazem autorrenovação. Esse trabalho prova de forma muito elegante que os terminais nervosos simpáticos que inervam bronquíolos, brônquios e alvéolos, eles estão todos decorados por macrófagos que eles chamam de intersticiais, CD169 positivo, que não têm origem monocítica. Esses macrófagos têm origem no saco no yolk sac, no saco embrionário e no fígado embrionário. Tá? Então, eles têm origem embrionária, eles são autorrenováveis, e isso daqui faz, então, com que eu tenha no pulmão mais um fator extra de proteção, agora ligado ao neurônio simpático. E vocês vão ver, e lembrem, claro, que a produção de melatonina na pineal, ela é mediada pelo simpático. Então, nós temos aqui agora um outro gancho muito importante, ligando essa produção extrapineal de melatonina com um talvez possível controle neural. Tá? Ok, seguindo em frente, então, a pergunta aqui é o seguinte: as catecolaminas interferem na produção de melatonina? E nós fomos analisar, primeiro, em células dendríticas e nas células Rho, usando isoprenalina, que é um agonista beta, uma curva dose-resposta nas células Rho, e mostrando que as células dendríticas também podem produzir melatonina. E a ideia aqui é saber se isso é dependente da produção da enzima NAT, e, claro, a enzima tem que ser traduzida, ela tem que ser ativada, fosforilada, tudo dentro dos conformes, e a adrenalina e noradrenalina fazem isso, e aí que nós vamos ver que isso depende de pKa, é o mesmo sistema que é usado na glândula pineal, o macrófago pode utilizar. Então, quando eu bloqueio a ativação de pKa com H89, eu tenho uma diminuição, então, da expressão da NAT e fosfonat, e também, como já dito, nós já falamos, também a adrenalina pode agir via NF-κB, e isso é um dado conhecido para quem trabalha com o sistema beta-adrenérgico. Especificamente, existe um crosstalk entre cyclic A e NF-κB. Ok, estamos prontos a responder. Então, o simpático ativa macrófagos. Macrófagos sintetizam melatonina. Melatonina reduz estresse oxidativo e potencia a fagocitose. Chegamos a esse ponto. E aí, começa o Covid. Quando começa o Covid, lá em abril, março, eu estava meio presa lá no Sírio-Libanês e estava lendo muita coisa e começou a sair em jornal, sair na internet mesmo, a história sobre esse navio Diamond Princess, que é um navio japonês que estava fazendo um cruzeiro pelo Pacífico, passa por Singapura, pega justo lá que praticamente não teve Covid, pega um passageiro, e aí começa a ter, o navio se infecta, e nessa coorte, a maioria dos infectados, as pessoas assintomáticas, permaneceram assintomáticas
curso da infecção. Quer dizer, então, eram sujeitos que estavam convivendo com sujeitos que tinham o vírus e a doença. Esses sujeitos tinham o vírus, mas não a doença. E nessa hora eu pensei, eu disse, está todo mundo falando de infecção, mas eu vou começar a pensar que a transmissão do vírus é diferente da infecção do vírus. E será que esses meus estudos com o pulmão poderiam resultar em alguma coisa? Então, aí a ideia era essa, né? Isso daqui é colaboração da neta, que conversava comigo no telefone. Eu tenho o nariz, eu vou ter o pulmão, e eu vou ter o alvéolo, e está interessada em biologia. E aí o alvéolo poderia receber o vírus, mas o vírus, se não entrasse ou nos macrófagos ou nas células epiteliais, ele voltaria e ele não teria como infectar. Quer dizer, tem que ter portas aqui. Naquela época, as portas estavam surgindo. Então, a minha ideia é a seguinte: o caminho do vírus transmite nariz, boca e espaço aéreo. Para eu ter infecção, precisa entrar na célula, precisa atravessar, vai ter circulação, vai atingir o organismo inteiro, pode ter a doença, vai ter resposta imune, vai ter indução de anticorpos, resposta imune adquirida, a vacina vai agir nesse contexto de impedir a infecção. Mas o que está acontecendo nesse contextinho aqui da transmissão? Aqui, eu tinha uma coisa na mão, que era aquilo que vocês viram, quer dizer assim, não, a melatonina é produzida no pulmão, é produzida pelos alvéolos, pelos macrófagos alveolares. E será que ela é capaz de pegar partículas de diesel, comer partículas de diesel, impedir que ela entre no organismo? Será que ela seria também capaz de impedir que o vírus entrasse no organismo? Demoramos um tempo para ver como nós poderíamos trabalhar com isso. Esse trabalho é interessante porque eu precisava ter o índice MEL, que era aquele índice gênico adaptado para o pulmão, e nós nunca conseguimos trabalhar muito bem com o pulmão. Porque daqui a pouco vocês vão ver por que ele é tão complicado em relação à melatonina. Então, tinha que ter portas e portões, membranas das células, e as células que a literatura mostra que importa até hoje são as células epiteliais AT2 e são os macrófagos residentes. Quer dizer, isso daqui está lá como porta de defesa, esses portões têm que ser rompidos para o vírus entrar. Se isso não acontecer, o vírus não vai entrar. Como eu falei para vocês, o pulmão para nós é uma dor de cabeça, mas foi uma dor de cabeça boa, porque como a gente ficou tanto tempo, isso aqui foi uma tese de mestrado que não deu em nada, porque o pulmão produzia melatonina de dia, vocês estão vendo aqui, olha, melatonina às 9 horas da manhã ao meio-dia no rato. E aí tudo que acontecia para trás eu não vou mostrar porque não é do interesse hoje, mas nós pegamos os ratos, fizemos o index MEL rato a rato, fizemos a dosagem de melatonina rato a rato, e aqui vocês têm a inclinação das retas. Aqui, claro, foi feito um ensaio de 4 pontos, né? Uma estatística de análise de retas paralelas. Quem é mais velho deve lembrar que a gente fazia isso na farmacologia, lá quando fazia ensaios biológicos. Então, o que vocês podem ver aqui é que é taco a taco. Eu digo, bom, se é assim, então vamos passar e olhar o que acontece em humanos. Mas eu queria entender um processo que estaria acontecendo em humanos normais. Então, nós entramos nos bancos de dados, primeiro nós entramos na literatura e construímos uma assinatura que nós chamamos de assinatura global. Pegamos todos os trabalhos que falavam de comorbidade de Covid-19, que falavam de proteínas humanas que interagem com o vírus ou com o caminho do vírus, e proteínas humanas que permitem, então, a expressão dos receptores dos vírus e todo o processo. Nisso, naquela época, nós conseguimos 455 genes. Tá? Esses 455 genes nós chamamos de assinatura global. E o que nós fizemos com ele? O que nós fizemos foi usar 2 modelos de estatística para tentar ver a correlação desses genes. Um é uma coisa simples, fazendo a correlação desse índice MEL, que é o índice que nos diz se o tecido produz melatonina, com a expressão dos genes sujeito a sujeito, e aqui são que estão no banco de dados. Esse banco de dados, se eu não me engano, tinha acho que 700 humanos, mas eu depois preciso conferir isso. E esse é um banco de dados da Califórnia. Então, vocês veem aqui que desses genes que nós escolhemos, 78, por erro alfa e erro beta, eram correlatos
relacionados negativos, mais 85 em P menor que 001 eram negativos, e aí correlação positiva com 26 e com 52 genes. Então, o que vocês podem ver aqui é que sim, parece que os sujeitos que têm esse índice MEL, que seria uma indicação de produção de melatonina, eles se comportam diferente. Quando nós formos ver pelo score de enriquecimento, e os genes que estão aqui são os 455 genes que nós consideramos como assinatura COVID, também, por esse método, existe uma estatística bastante robusta, mostrando que existe uma correlação negativa entre a expressão desses genes e melatonina. Aí, o que nós vamos fazer? Criamos uma outra assinatura, que nós chamamos de assinatura fisiológica pró-infecção. Se alguém tiver um nome melhor, aceito. Isso está publicado só um pouquinho, quer dizer, isso daqui a gente está continuando a brincar. Essas, na época, nós conseguimos. O trabalho foi publicado em janeiro, isso daqui foi feito em outubro, novembro, aí dezembro de 2020. Então, vocês veem aqui que foram 212 genes que estavam alterando a entrada do vírus, estavam alterando o tráfego intracelular do vírus, atividade mitocondrial, porque precisa de energia, e todos os processos de transcrição e translação que tivessem sido mencionados e alguns que eram correlatos. Então, com isso, quando a gente faz o diagrama de Venn, e low é baixo index MEL, high é alto index MEL e médio é médio, então vamos deixar o médio de lado, nós vemos que tem apenas 3 genes que são expressos em todos os casos, nenhum gene é expresso simultaneamente em alto e baixo, e apenas 10 genes, são 10 e 15 genes aqui, são expressos na interface com o médio, e tem 27 genes que são expressos apenas em high e 22 genes que são expressos apenas em low. Vamos melhorar esse padrão de análise. Aí aconteceu a coisa mais divertida, porque assim, a gente precisava de um método estatístico para melhorar isso, e, portanto, tinha que ser um método estatístico que a gente se visse em camadas, né? E a hora que nós fomos olhar isso, bom, o Marcos Bucherit, que é diretor lá do meu instituto, do IB, que se fez a pós-graduação também na Escola Paulista de Medicina, quer dizer, ele era orientando da Sônia Dietrich, ele trabalhava no Botânico, e ele tinha, junto com o André Fujita, da matemática, e com 2 alunos, agora Vinícius é pós-doc também, e Suzana também, eles montaram um programa que eles chamaram de BioNetStat, e esse BioNetStat é uma arma realmente muito boa para a gente entender redes biológicas. Então, você pega para o programa e põe uma tabela onde você tem uma rede. Então, a rede de entrada do vírus, a rede de produção de ATP, a rede de Warburg, a rede de qualquer dessas redes. E você coloca esses vírus numa tabela Excel, tá? A expressão deles. E aí o programa transforma isso num visual gráfico. E esse grafos é analisado, as propriedades topológicas desse grafo são analisados como quem são os nós mais importantes e quem são as vias que interconectam esses nós que estão facilitadas ou dificultadas em determinadas situações. Aí é feito um estudo matemático de distância, uma análise estatística, se calcula o valor de P, e é sempre P é rejeitado em 0,05 também, e aí se tem um output. Então, o divertido foi que isso estava na esquina e a gente começou a trabalhar bem juntos. E o que aconteceu? Isso que acho que é o último slide muito importante que eu vou mostrar para vocês, e aqui eu vou mais devagar do que antes. Eu estou quase terminando, desculpa, eu estou 4 minutos atrasadinha, mas já estou terminando. Vejam, eu tenho aqui os nós, esses genes são diferentes, aqui são os genes mais expressos em low e mais expressos em high, mas a hora que vocês olham, a grande diferença é que aqui é azul e aqui é vermelho. O que significa isso? Significa que as vias de conexões entre esses genes, que pode ser pathways, pode ser controle de microRNA, pode ser o que for, mas que esses genes se conversam por aí, essas vias estão facilitadas quando eu tenho low MEL index. E quando eu tenho high MEL index, essas vias estão dificultadas, quer dizer, bloqueadas. Esses genes que deveriam se conversar, deixam de se conversar. Bom, aí nós fomos direto para
assinatura fisiológica. Temos de boca na assinatura fisiológica para olhar quais seriam esses genes, porque esses genes deviam estar na assinatura fisiológica. Isso está repetindo aquilo que nós já mostramos, mas vamos olhar aqui que é mais interessante. Os vírus de portão, o tráfego intracelular, transcrição e tradução e mitocôndria. E o que vocês veem aqui é que nós realmente vamos ter genes diferencialmente expressos segundo alto e baixo índice de MEL em humanos normais em épocas pré-Covid. Então, eles ainda não viram, não tem como ter visto esse vírus. E aí, o que nós vamos ver? Nós vamos olhar os portões. Hoje eu vou mostrar só para você os portões. Então, quando nós vamos olhar os portões para o tecido epitelial, a ACE2, Angiotensin Converting Enzyme 2, é a chave, e isso tá, não exprime, isso está zerado. E quando a gente olha a protease transmembrânica, que é a serina 2, e que vai quebrar a cabecinha do vírus, quebrar a coroa, né, para permitir que ele interaja com esse 2, nós vemos que a expressão desse gene está aumentada. Então, o que significaria que eu facilitaria a quebra e entrega? Não. Aqui até um projeto legal, que quando eu achei isso, eu fui para a rede ver quem que estava procurando fármacos que poderiam agir de forma a aumentar a expressão dessa enzima. E aí eu vi que o Juliano, o professor Juliano, que era da Escola Paulista de Medicina também, que foi meu professor, ele estava estudando substâncias que poderiam ativar essas proteases, porque o que acontece? Se a cabeça é cortada antes de estar no lugar adequado, antes de estar na posição que faz a entrega correta, não tem um encontro. E, por outro lado, quando a gente vai para o complexo proteico, isso daqui não é proteína, tá? Isso daqui é o ácido hialurônico, mas quando a gente vai para o complexo proteico, que facilita a entrada do SARS-CoV-2 para dentro do macrófago alveolar, e que é composto de todas essas proteínas, então, os genes que codificam essas proteínas não estão expressos em High MEL Index, ou estão expressos muito pouco. Dessa forma, nós chegamos aqui a dizer, ok, nós temos então uma situação onde, muito provavelmente, tem certos indivíduos que têm esse High Melatonin Index e que eles mantêm as suas portas fechadas. O vírus entra, mas ele não infecta. Mas esses sujeitos podem expirar o vírus e, com isso, no processo de inspirar e expirar, se estiver muito próximo do outro, ele vai transmitir. Por outro lado, quem tiver low MEL index, o que acaba acontecendo é que tem as portas abertas e todo o processo está sendo muito bem descrito por muitos autores. E com isso, então, a gente vê o quê? Que em low MEL index nós não vamos ter a entrada do vírus nas células, nem no macrófago alveolar, nem na célula epitelial, enquanto que agora aqui vai haver a infecção. Eu acho que isso para essa plateia é tranquilo. E com isso, então, nós vamos ter que a melatonina, muito provavelmente, ela é produzida no lugar certo, porque não adianta tomar melatonina pela boca, isso precisa ficar muito claro, porque a melatonina sofre efeito de primeira passagem. Então, não tem como a melatonina vir do sangue para o pulmão, quer dizer, todos aqueles dados que eu nunca entendi, do aluno que estava estudando pulmão para mostrar o eixo imune pineal no pulmão, dava tudo errado, mas porque o pulmão tem uma produção especial de melatonina dentro dele. E agora, o tratamento de COVID com melatonina, isso é uma outra história que eu posso até comentar, mas não é o nosso foco. Quer dizer, o nosso foco é entender, e agora realmente nós estamos muito empenhados em achar formas de fazer um delivery, que nem está sendo feito, por exemplo, para vacina, mas fazer um delivery que permita que a melatonina não entre dentro da célula, mas que ela seja liberada de forma a poder atuar nos receptores transmembrânicos. E com isso eu agradeço a todos vocês. Eu tenho mais dúvidas do que certezas, mas ciência é sempre muito bom, porque a gente sempre vê uma luz lá longe que a gente pode ir em frente. Obrigada pelo convite, gente. Nossa, aulão, hein?
Uma aula maravilhosa e a gente só aprende, né? E a coisa mais gostosa da ciência, o professor já me orientou, dizia isso, é que a gente sai felicíssimo porque está cheio de dúvida depois, né? Quando acabou os experimentos. Bom, está Beleza. aqui, olha Eu só, tive o quem prazer de receber uma cópia do artigo do Melatonin Index, assim que foi publicado, mandado pela minha amiga Regina. Pois é. E agora eu vejo que tem uma opção de desdobramento depois disso. Pois Agora é. nós estamos assim. Regina, Fala, Jorge. quando é noite, é porque o Sol se escondeu debaixo da Terra plana? Claro. Claro, o Sol se esconde debaixo da Terra plana, porque, sabe, a gente precisa voltar a olhar os barquinhos que vão sumindo devagarzinho. E essa sua pergunta é jocosa, mas ela é um problema para nós. E a Maria da Paz, do. Não, você está brincando? Nós sempre falamos isso, nós precisamos sair da Terra plana, e você nem sabe por quê. Porque o que acontece no biotério é isso realmente que acontece. As luzes acende e apaga online, quer dizer, o Sol capota atrás da Terra plana. Não existe a abóbora terrestre para fazer com que a gente tenha o crepúsculo matutino e o crepúsculo vespertino. E isso agora vai sendo explorado. Então, você vê que a Terra plana não funciona nem na hora que você vai acender a luz rápido e apagar a luz rápido. Então, a gente está trabalhando um pouco com a Paz lá no Rio Grande do Sul, porque ela montou um biotério, ou um sistema, não é dela, mas ela usa um sistema onde a luz apaga devagarinho também para os ratos, entendeu? Para tentar mimetizar a Terra redonda. Maravilhoso. Porque sendo Você a foi Terra, brincar. sendo Como eu disse, plana, a toda Terra, pergunta é os boa. japoneses, né? Sendo plana, a Terra, se a Terra é plana, os japoneses vivem tudo de cabeça para baixo, né? O tempo todo. Nossa, claro. Não, claro. Mas Não, agora, sem brincadeira, o que sinaliza para a célula externamente que é dia ou noite? Quem sinaliza para a célula que é dia ou noite, É hormonalmente, luz? é melatonina. Tá? Então, o que acontece é que você vai ter a nossa retina tem uma ligação direta com o núcleo supraquiasmático, que está em cima do quiasma óptico. No núcleo supraquiasmático existe um relógio biológico central que clica, independente se a gente estiver em escuro constante, ele clica num ritmo de aproximadamente 24 horas. Aí, quando a luz entra, isso é sincronizado, e todo dia isso é sincronizado com a entrada da luz de manhã. E aí ele continua o seu ritmo. Tá? O escuro entra, logo depois que o escuro entra, nos humanos você começa a ter síntese de melatonina, no rato demora um tempo, porque tem que ter transcrição gênica. Como que se dá isso? O núcleo supraquiasmático se comunica com o PVN, com o núcleo paraventricular, que é onde está o centro que vai mandar o estímulo para o simpático. O simpático, medula, sai gânglio cervical superior e entra na pineal. Então, é uma resposta noradrenérgica e purinérgica, porque é cotransmissão, que ativa a pineal e aí vai produzir melatonina. Como a MP cíclico agindo no promotor da NAT, daquele gene que eu mostrei, e faz a transcrição do gene. Se você põe NF-κB ali, como é P50, P50 inibe. Então, isso é o ajuste hormonal, que ajusta o corpo inteiro ao mesmo tempo. Existe um ajuste neural? Good question. Nos trabalhos que eu estou fazendo lá, eu estou fazendo um pouco, tem um pessoal da Polônia fazendo um pouco, o pessoal dos Estados Unidos fazendo um pouco. A gente está olhando e vendo que talvez o simpático possa, via neural, também em alguns lugares fazer essa comunicação da pineal. Mas a grande comunicação, principalmente na medula óssea, porque aí você está direto com o simpático em cima, mas a grande comunicação ela é neurohumoral, porque ela depende do sistema nervoso central e depende da melatonina. Tá? A pergunta que você pode fazer a seguir, Jorge,
É assim, e por que ela é um sinal de escuro? Porque se a melatonina entrar no sangue, está escuro. E por que vira claro? Porque ela sofre efeito de primeira passagem no fígado. Assim que ela entra no fígado, ela é degradada. Então, para você ter melatonina alta durante a noite, ela precisa estar sendo produzida o tempo todo. Acendeu a luz durante a noite, olhou na luz, retina é estimulada, vai do supraquiasmático, diz está claro, e bloqueia aquele núcleo que bloqueia o PVN, que bloqueia a melatonina. Tá? Mas uma pessoa sem visão, então, esse sistema... O sistema... O que é a visão, Jorge? Boa pergunta, ótima pergunta. O que é a visão? Eu estou te vendo, você está me vendo? A gente tem da retina, passa pelo supraquiasmático, mas não faz sinapse, cruza e vai direto para o cérebro, vai direto para a via cortical. E ali tem uma entrada que depois vai ser distribuída, enfim, a visão é uma coisa complexa, mas ela acontece no córtex. O neurônio que chega no supraquiasmático, esse que eu falei, o trato retino-hipotalâmico, esse trato sai da parte, entre aspas, que eu aprendi, até 1998, assim era chamada, cega da retina. Então, a parte cega da retina percebe a luz, ela não vê luz. E aí você vai ter, claro, se o cara tem uma retirada do globo ocular, e aí a ciência comeu uma bola, Jorge, por anos, porque se fazia a retirada do globo ocular do rato, enfim, de modelos animais, para mimetizar cegueira. E o indivíduo cego percebe luz, mas não vê luz. Então, esses detalhes são importantes nesse contexto, entendeu? Muito legal. Parabéns. Beleza. Perguntas? Eu estou sem... Para variar, não consigo ver aqui o meu... Gilberto? Eu estou acompanhando o chat. Eu acho que eu sou o primeiro. Depois eu acho que vem o Vitor. Bem, parabenizar a professora Regina Marques. Marques, Tem 60, não acompanha o chat. Tá bom. Pela excelente conferência, tem vários aspectos. Né? E assim, é curioso, né? Bateu aqui para mim uma notícia do Globo, no momento que você estava fazendo a conferência, sobre, veja qual a sincronicidade, né? O Jung estava correto, da Ana Lúcia Azevedo, cientistas detalham pela primeira vez fatores genéticos que aumentam o risco de adoecer e morrer de Covid. 46 estudos, 19 países e publicado na quinta-feira na Nature. E uma das limitações que a reportagem coloca é justamente o fato de que 80% dos estudos estão na Europa e Estados Unidos, e aí a importância da gente também ver aqui estudos relacionados no hemisfério sul, né? E América do Sul, Brasil, etc. Então, assim, e é muito interessante envolver a melatonina com tudo isso. Então, a minha primeira pergunta é em relação, o seu estudo é genético, né? E implica aí a melatonina nisso, mas, assim, do ponto de vista fisiopatológico, se uma pessoa que tenha distúrbios de sono, que tenha alterações de melatonina decorrentes de inversão de trabalho, por exemplo, vigias, enfermeiros, etc., médicos, né, que estejam dando plantão, se isso poderia também servir de fator de risco. E a segunda pergunta aí é mais na minha área, que eu fiquei muito interessado da melatonina no leite, que você comentou ali, né? Aquela passagem no colostro. E se isso daí não poderia programar, né, a prole, né, a desenvolver determinadas doenças decorrentes de variações na passagem de melatonina nessa fase tão importante da vida. Então, seriam essas duas questões. Legal. Muito obrigada, Egberto. Eu vou colocar primeiro a primeira coisa. Eu vi esse artigo da Nature. Ele novamente está pecando, porque eles estão trabalhando com genes mais expressos e menos expressos. Eu, quando li o artigo, eu falei, gente, mas nós precisamos mudar, porque o gene mais expresso não necessariamente é mais importante, quer dizer, ponto,
A Pfizer declarou um prejuízo de 5 bilhões de dólares por ter usado aqueles camundongos geneticamente modificados para estudar Alzheimer. E até a gente está lá com eles, com os negócios, porque realmente não tem cabimento. Aqueles camundongos ninguém mais devia estar usando. Então, a coisa importante aqui é assim, sim, melatonina pode estar implicada? Sim, pode. Mas não é a melatonina que você está pensando do claro escuro, porque a gente está mostrando que existe uma melatonina no pulmão que é produzida lá no pulmão. Então, isso demanda estudos. O que nós estamos tentando fazer? Tentando não, vamos fazer, se a vida permitir. Nós estamos trabalhando agora com pares de pessoas que convivem, marido, mulher, pai, mãe, filhos, enfim, com todas as convivências, amigos, que um pegou Covid e outro não. E que conviviam antes e continuam convivendo e convivendo. E não adianta dizer, não, você se isola. Outro dia, uma pessoa aqui do prédio, ele falou, porque eu preciso mandar morar. Ele falou, não adianta mais se isolar, já estão juntos o tempo todo. Será que esse cônjuge, será que esse outro não tem melatonina alta produzida no pulmão? Nós precisamos... E o que mais, além dessa melatonina alta, pode estar interferindo? Isso é um projeto assim, que é grandão. Agora, a outra coisa que você falou, então eu acho que é importante a gente saber que a melatonina que a gente vai tomar, eu acho não necessariamente vai chegar lá. Esse foi o grande problema de fazer. A gente não consegue fazer ela chegar, a não ser que você dê doses muito, muito altas. Tá? O outro problema que eu acho que você colocou, por exemplo, em relação ao leite, bom, aí a gente podia ficar conversando, Egberto, vou te convidar a conversar fora daqui, porque a gente trabalhou bastante. E, na realidade, tem 2 pontos a considerar. Primeiro, a melatonina produzida pelas células durante o colostro, então isso é uma coisa, ela vai ser produzida na barriguinha do bebê, quando chegar uma bactéria, o bebê precisa se proteger, e ela vai fazer com que esse macrófago, apesar de ter bactéria, a Escherichia coli, quando você vai aqui na Vila Remo, que fica atrás da USP, é muito interessante, as mulheres não morrem, hoje eu não sei, mas elas não morriam há 10 anos atrás, os bebês de coli, eles têm uma infecção de coli enteropatogênica muito alta, e elas tinham total noção que se uma mãe não podia amamentar, que os primeiros dias era muito importante amamentar, e uma mãe, em geral, amamentava 2, 3 bebês, porque ela amamentava das outras que não podiam. Porque aí o bebê não morre. Então, porque era um local com alta densidade de... Então, é meio um conto popular, digamos assim. Por outro lado, até os 4 meses de vida, o bebê não faz melatonina. O bebê humano. O bebê rato é um pouco diferente, mas que não faz mesmo. Mas o bebê humano, até 4, 5 meses de vida, não faz. Então, para ele ciclar, para ele ter ritmo, precisa vir da mãe. Agora, se isso dá doença ou não, eu já tentei até escrever alguma coisa sobre isso, mas eu não, os dados são sempre aquelas correlações meio primárias, entendeu? Então, eu fico com dúvida de saber se eu posso... Enfim, eu não sei, muita gente diz que dá, que tem determinadas doenças que podem vir daí, mas eu realmente acho que está faltando a biologia do processo. Tem a epidemiologia do processo, mas essa não necessariamente é causa e efeito, entendeu? Pode ser simplesmente uma correlação, mas que existe essa correlação, existe. Mas eu gostaria de conversar contigo sobre leite, porque leite é uma coisa fascinante quanto à melatonina. Podíamos desenhar um modelo experimental, mas há uma limitação nisso, que é o fato do ser humano não ter nenhuma melatonina, né, o bebê, e o rato já ter, né? Não é isso que você Não, o rato não tem. O rato é que não tem mesmo. Rato. Não, porque o rato demora mais, o rato nasce muito. O rato é um animal que nasce muito, vamos dizer, entre aspas, alguém me corrija, eu vou usar uma palavra, muito embrionário. Quer dizer, Isso, né? o desenvolvimento extra-útero dele é muito maior do que o desenvolvimento extra-útero do bebê humano, né? Mas que também existe. E nessa parte de temporização, ela acontece mesmo. Interessante. Obrigado aí, Regina. Nada. Eu estou vendo aqui que o chat tem muita coisa. Vocês querem que eu dê uma seguida pelo chat? Bom dia, boa tarde. Não, professor, o aluno Vitor mandou uma pergunta. Ah. Ele
ele começa afirmando: é muito abordado que a melatonina é o hormônio do sono, quando se confirma, inclusive aqui nessa aula maravilhosa, que a melatonina é o hormônio do escuro. Então ele pergunta: então ficar acordado à noite não seria uma questão desde que fique no escuro? Qual a relação factual do sono com esse hormônio? Ok, a pergunta, Vitor, é Bárbara. Então, assim, ainda eu estou falando aqui com farmacologistas, tá certo? Então, se eu der um hipnótico, eu induzo o sono. A melatonina, os receptores de melatonina, e, portanto, melatonina em doses picomolar, estão no pré-cúneo. Então, elas estão naquela área pré-cúnea do cérebro e que é conhecido por quem trabalha com sono, que me diz isso, como os portões do sono. Então, na realidade, quando a melatonina ativa, isso foi um trabalho da Nava Cisapel, quando a melatonina age nesses receptores de melatonina, dessa área do precúneo, ela facilita com que estímulos indutores do sono sejam reconhecidos e aconteçam, e sejam produtivos. Se você não tiver melatonina aí, é muito mais difícil conciliar o sono. Existem outras coisas que fazem essa abertura, mas isso é uma abertura importante. Agora a melatonina faz dormir? Não faz dormir. A melatonina permite que se faça dormir. Então, você produz melatonina. Você toma melatonina, tem que ser todo dia à mesma hora, não pode ser na hora de dormir. Porque senão você está fazendo um jet lag diário. Como ela marca à noite, você vai ter menos melatonina no inverno do que você vai ter no verão do que você vai ter no inverno. Se você muda de continente, quer dizer, depende da Terra mesmo. Então, a melatonina tem que ser dada sempre na mesma hora, porque senão as pessoas fazem jet lag. Agora, se você... Luz você abre o seguinte, tem muito trabalho mostrando, e aí com a biologia bastante consolidada, que a raia do azul é a raia que bloqueia a melatonina. A luz incandescente não bloqueia a melatonina. A laranja, vermelho, amarelo, quer dizer, tanto que os novos LEDs que estão sendo feitos agora lá fugiu o nome? No Japão, vamos falar assim, mas a universidade que foi a universidade que, enfim, fugiu o nome. Onde é que fica a Toyota, gente? Se alguém lembrar, conta para mim, porque agora me fugiu o nome. A cidade da Toyota. Nagoya. Nagoya? Então, Nagoya, exatamente. Nagoya foi onde foi feito o LED, foi o prêmio Nobel do LED, e eles agora estão com vários LEDs que é sem a raia do azul. Para se poder, então, porque lá tem um povo muito, muito grande, tem grupos importantes que trabalham com ritmo biológico, para se poder não ter a perda da melatonina noturna. Então, Vitor, depende do tipo de luz. Agora, se você recebe uma iluminação, por exemplo, no meio da noite, de 20 minutos, de 15 minutos, de 30 minutos, a melatonina cai e volta. E a melatonina, quando diminui no final da noite, ela não diminui com a entrada de claro, ela diminui por funções biológicas que vão permitir, então, que a adrenal comece a funcionar, que a tireoide comece a funcionar, que vai dar o early morning. Então, a queda da melatonina no final da noite, ela está ligada a todo um processo hormonal ligado com o early morning, não ligado com acender a luz de manhã cedo. Tá? Claro, se eu acender a luz, aí acabou. Aí eu, com o despertador, acender a luz. Hã? E a luz permanentemente acesa? Pois é, a luz permanentemente acesa vai depender da raia de luz. É isso que fizeram, mantiveram. Se você tiver uma luz permanentemente acesa forte, grande, isso é tortura. Isso foi usado como tortura e ela não deixa produzir melatonina. E isso faz alterações importantes. Tem experimentos com humanos até que foram feitos realmente em prisões. Agora, uma luz que esteja na raia permitida, e agora tem muitas UTIs, por exemplo, que já estão usando esse tipo de luz. Tá? Tem muitas UTIs que já não estão mais usando a luz com a raia do azul, que já compram lâmpadas que não tenham a raia do azul, no sentido de poder ter uma proteção para melatonina e para outras coisas importantes para o ritmo circadiano. Tá? Aqui em São Paulo tem alguns hospitais que sim, no Rio também tem. No Rio, agora estou lembrando, no Rio também tem. Tá? Hospitais que estão fazendo isso e no mundo todo também tem.
Hã? Ficar no CTI assim é tortura, já é o que eu diga. Ficar num CTI assim é tortura, é o que eu diga. Já fiquei umas 2 vezes. Não, e para quem fica do Agora, lado é pior. é verdade. Graça, você. Muito. Espera aí que você Regina, cai. eita, Ok, está falhando. estou te Tá ouvindo, falhando. estou te ouvindo bem. Olha, antes de mais nada, brigadão por uma aula maravilhosa. Adorei. Eu fiquei lembrando de uma palestra que eu assisti do seu trabalho há muito tempo atrás e assim eu fui resgatando aquilo, muito interessante. A minha pergunta é claro que é junto com o macrófago, né? Eu preciso de você. Ah, assim, a inibição dele dessa transmissão do vírus e a ação da melatonina na sinalização inflamatória do macrófago, que eu não conheço bem. Aí eu fiquei me perguntando, porque tem efeitos anti-inflamatórios, né, ela, em alguns macrófagos, pelo menos, alguns tipos de macrófago. Sim, não, ela faz parte. Se você der melatonina exógena, nas concentrações que são dadas, ela é anti-inflamatória, porque ela é um doador de elétrons. E ela é um doador de elétrons, acho que é 6.000 ou 8.000 vezes mais potente que a vitamina C. E tanto ela é um doador de elétrons, como os derivados AFMK e EMK da melatonina também são doadores de elétrons. Então, para uma molécula de melatonina, você tem 3 moléculas doadoras de elétrons. Então, nesse contexto, tem muito trabalho mostrando ação anti-inflamatória. O problema é que usar esse tipo de ação para usar como anti-inflamatório farmacologicamente falando, terapeuticamente falando, tem sido complicado porque não tem efeito colateral, mas acaba com a história do sono. Não tem efeito colateral, mas vai ter outra, sabe? Você não está agindo em doses farmacológicas num receptor, você está realmente encharcando com alguma coisa e você tem coisas melhores para usar. Por outro lado, do ponto de vista de função do macrófago, ela leva o macrófago para M2. E levar o macrófago para M2, com toda a discussão se a gente pode dizer se M2 ainda existe ou não, e essa discussão é que eu estou fazendo agora, mas se a gente levar o macrófago para M2, vai significar o quê? Vai significar que eu vou manter ele, não vai deixar com que ele participe de uma reação ativa de inflamação aguda. Isso é bom? Isso é mal? Quer dizer, vai depender do contexto. Então, o contexto em que você está é importante para o macrófago e é importante para a melatonina. Então, a gente tem estudos, por exemplo, no intestino, que são estudos do Bubnik, que mostram ações positivas e ações negativas. Nós temos estudos bastante fortes na medula, mostrando, foi publicado na Cell, então mostrando as ações da melatonina produzida pela medula na medula e controlando circadianamente a proliferação das stem cells, das long stem cells, a manutenção. Quando eu tenho melatonina, eu mantenho as células no nicho. Quando eu tiro melatonina, que é durante o dia, as células se dividem, proliferam e emigram. E como é que se dá a conversa disso com compartilhamento de mitocôndrias? Então, o último trabalho que saiu foi mostrando que as mitocôndrias é que na hora que você tem, não sei, você sabe, Graça, você tem aquele CD43, você tem a tight junction, que é a conexina 43. Essa conexina 43, a melatonina ajuda a não expressar na membrana. Então, na realidade, o que você tem é que na ausência de melatonina isso não é expresso e você não tem mitocôndria passando de uma célula para outra. Na hora que você exprime, a mitocôndria passa e ela sai daqueles macrófagos alfa-SMAs que estão no nicho da medula e faz com que, então, você aumente o ROS dentro das células hematopoéticas, das slow cells, e isso faz com que, então, você vá para long term, e daí isso você diferencia e isso você exporta. Então, aqui a gente mostrou que esses macrófagos produzem melatonina também. Então, e aí você tem esse tipo de função.
Em outros locais, ainda é experimental, a gente tem MT1 induzindo proliferação celular, principalmente em alguns tipos de câncer. Então, isso precisa ser realmente discutido, não dá mais para dizer a melatonina. Assim, eu digo assim, para mim, melatonina virou adrenalina quando o Dr. Vale falava de adrenalina em 1968, 1969. Ele dizia assim, não dá para dizer a adrenalina faz isso. E eu lembro que ele entrava na sala de aula com aquele cão lá que ia começar a aula, ele injetava adrenalina no cão e perguntava, adrenalina causa hiper ou hipotensão? E não importava se era aluno da residência ou se era aluno do segundo ano de medicina, todo mundo berrava hipertensão. Ele injetava adrenalina e a adrenalina dava aquela hipotensão. Ele dizia assim, não, meninos, a adrenalina dá hipotensão. Claro que não é, a adrenalina vai ter efeito do receptor que ela estiver atuando. E a melatonina é a mesma coisa. Então, isso a gente agora precisa trabalhar com o sistema melatonérgico, sabe? E como o macrófago agora já está, depois desse nosso trabalho, teve muito trabalho mesmo. Muito na minha proporção, quer dizer, não são milhares, são dezenas, digamos assim. Mas mostrando que macrófagos produzem não só os linfócitos, porque os linfócitos já estão numa outra estrutura. Então, a gente precisa conhecer como, quando e aonde. E se a ação... Tem uma outra coisa que preciso pôr no contexto, que acho que para você é legal. A melatonina faz um controle importante de mitocôndria. Ela faz um controle importante se a respiração vai ser várbol, se a respiração oxidativa vai ser várbol ou vai ser para produzir ATP em quantidades altas. Então, esse jogo, ela está lá. Ela age na 7ª alça, não, 1, 2, 3, na 4ª alça, e essa ação da melatonina se dá por exportação de citocromo. Então, eu também vou ter ela agindo em necroptose, por isso que a gente mexeu com necroptose lá. E a melatonina que é produzida pelo macrófago age de forma intracelular, intráquea. Quando a gente publicou em 2018, a gente não pensava isso. Mas agora, conforme os dados começam a aparecer, não tem por que a gente não levantar essa hipótese, entendeu? Porque ela está sendo produzida na célula e as mitocôndrias estão chaves nas respostas. Então, será que a melatonina é produzida na célula? Então, quando a gente vai dosar no meio, você pode não ter melatonina no meio, mas a ação da melatonina é intráquea. E aí fica muito legal trabalhar com os antagonistas, porque a gente vai chegando a essas conclusões porque a gente está trabalhando muito mais com o antagonista do que com pôr a melatonina propriamente dita, entendeu, Graça? Não, assim, o macrófago alveolar, no caso do pulmão, né, específico da infecção pelo Covid, talvez você tenha um caminho muito específico aí. Acho que é uma hipótese bem real mesmo. Eu fiquei ouvindo o seu trabalho, fiquei imaginando que a maquinaria que ela não pode estar mexendo ali, né? O macrófago alveolar é muito específico. O macrófago alveolar é um macrófago que ele vem boa parte dele vem do saco vitelino, como a Regina falou, né? E aí ele tem uma resposta diferente. Deixa eu só passar aqui para o Maurício, que eu estou agoniada. Tem um monte de pergunta aqui também. Eu tenho uma pergunta, agora estou vendo o Maurício aqui. O Maurício perguntou se seria possível aumentar a entrega de melatonina através de nanopartículas como uma medida terapêutica para algumas doenças. Então, nós estamos trabalhando nas nanopartículas. A gente espera que sim. O problema é que nós estamos com um grupo que trabalha com isso, aqui na USP, no IPEM, e estamos montando. Mas o problema é que não adianta fazer uma nanopartícula muito grande, porque essa nanopartícula muito grande, o macrófago vai fagocitar. Na hora que eu fagocito o macrófago, então a gente precisa ter uma partícula que libere antes de fagocitar. Nós estamos trabalhando, Maurício, essa é realmente a ideia mesmo. É fazer um delivery por nanopartícula. Obrigado. Na mosca. A ideia, então, foi boa. A pergunta foi boa, então. Fiquei curioso. Na mosca. Quer dizer, a gente acho que vai ser a única forma, porque
Outras formas eu acho que podem até ser usadas, vai ser mastigar a melatonina, aspirar a melatonina, quer dizer, também, mas e eu fiquei mais entusiasmada com esse aspirar a melatonina depois que eu vi essas células intersticiais que também vêm do saco embrionário, que também podem ser formas de você ter entrada. Eu não sei como é que é a entrada pelas mucosas nasais e pela boca, né? Mas a maioria dos trabalhos mostram que é mais pulmonar, quer dizer, que é mais baixo. Eu preciso da ACE2 lá bem definida, mas tem outros que estão já mostrando entradas mais superiores. Agora é isso mesmo, nós precisamos achar um delivery. Deixa eu só falar mais uma coisa, Maurício. A história de ir lá para baixo, tentar dar alveolar também, é para não começar a ter melatonina de dia interferindo nessa. Porque vai ter que se dar melatonina de dia e de noite, que nem acontece no pulmão. O pulmão faz melatonina de dia, entendeu? Mas eu não posso deixar isso cair na circulação e virar uma marcação de noite. Entendi. Bom, Regina, eu tenho umas perguntas aqui, vou tentar ser bem breve aqui, porque já está todo mundo com fome aqui. A primeira coisa é o seguinte, quando você fala no macrófago que ela vira M2, aí eu me lembrei que a gente tem um trabalho, que saiu do laboratório ano passado, mais ou menos, que a gente mostra que in vitro, né, o perfil M1 com LPS, o perfil M2 com L4 e o TAM, ou seja, macrófago né, associado ao tumor, que a gente fez tudo in vitro, né, tudo ativado in vitro, humano, né, eles têm um metabolismo muito diferente. Né? Apesar do TAM ser um M2, né, ele tem um metabolismo muito diferente do IL-4. Muito. Aí eu fiquei pensando assim, vocês já chegaram a ver como é que está o metabolismo celular, como é que é essa disponibilidade de ATP, se ele está mais para via glicolítica, mais para FOX, porque seria muito interessante isso, porque, inclusive, como ela é antioxidante, né, ela pode estar interferindo tanto na mitocôndria quanto por exemplo, no sistema NADPH oxidase. Né? Ela interfere nos dois, tem trabalhos mostrando que ela interfere nos dois, tem várias revisões mostrando que ela interfere nos dois e como acontece. Existe muita gente trabalhando com isso. Agora, o que eu não conheço é um trabalho que foque no macrófago alveolar. Em relação aos macrófagos, aos TANs, o povo que trabalha com isso não define tão bem quanto você essa diferença entre TAN e o IL-4. Mas, porque não, é pouca gente que faz essa definição do jeito que você faz. Mas certamente tem diferença, porque a gente tem um trabalho com IL-4 ligado com obesidade, e realmente a melatonina faz uma interferência importante. Tem um trabalho com IL-4 ligado não, aí é IL-10, com macrófagos do baço, mas certamente essas funções são diferentes. E a hora que você vai para os TANs também são diferentes entre si, tá certo? E na história da melatonina com câncer, você deve lembrar que várias vezes a gente apresentou a melatonina como reduzindo a proliferação de câncer, o índice MEL, relacionando. Isso é verdade para aquilo que a gente mostrou nos congressos. Mas agora eu vi que a Carol está aqui, que é uma aluna que está trabalhando com células de bexiga, células de linhagem de bexiga. E ali a conversa é outra. O que é interessante, porque a gente está trabalhando com vários tipos de TAM feitos in vitro, né? Você coloca o macrófago humano, né, diferenciado in vitro, né, depois do monócito, a partir de monócito, e a gente faz no meio condicionado de células tumorais. Então, para a célula tumor, o que nós vimos, essa diferença de metabolismo, foi de melanoma. E os outros foram de mama, é completamente diferente, tá? Parece que a resposta é bem diferente. O de próstata tem um perfil, o de glioma, né? com meio de
Glioblastoma. Neuroblastoma é diferente. Então, a gente agora vai começar a estudar. Por que a gente começou a ver isso, né, Regina? Porque a lipoxina, tá? Você consegue... M2, Ah, tá? O M1, M2 fala de novo. ela transforma o M1 em M2, mas ela transforma o TAM em M1. Por isso que nós começamos a trabalhar olhar o metabolismo do TAM, porque o TAM, na verdade, esse TAM do melanoma é um TAM que tem perfil M1 e M2. Isso daqui seria muito legal se a gente pudesse pegar esses meios de cultura e dosar melatonina. Ou, melhor ainda, ver o PCR da NAT, porque isso é super fácil. Ver o PCR, por exemplo, a NAT, porque são 3 genes que você tem que pegar para ver PCR, entendeu? Fazer PCR de 3 genes não é nenhum... Eu posso fazer direto na célula, então. Direto na célula. Tá. Direto na célula. Eu te mando o protocolo. Tá. Porque Beleza. realmente, o que nós vimos na bexiga, por exemplo, que a Carol está vendo, é que os efeitos são inversos, mas consegue se correlacionar, então, com receptores e não mais com produção de melatonina. Isso é E interessante. aí sai sobre macrófagos da bexiga, Graça, saiu um trabalho agora em 2020 mostrando que os macrófagos da bexiga, nenhum deles tem origem embrionária. Os macrófagos residentes da bexiga têm origem monocitária, mas que existe uma diferença muito grande fenotípica entre os que estão na luz e os que estão próximo mais para dentro do tecido, musculares. Tá? Mas que na hora que tem a primeira infecção por vírus, eu acho que era vírus, não, bactéria, tem a primeira infecção, todos aqueles macrófagos da luz morrem de uma forma muito histriônica, os outros se ativam e eles são repopulados com uma população que faz diferença, eles vêm repopulados de monócito, mas eles nunca mais viram esses que morrem. Então, eles guardam uma memória, os macrófagos da bexiga guardam uma memória de uma infecção prévia. Saiu agora em 2020 ou 2021, eu ponho para vocês. Saiu agora esse trabalho, a gente estava estudando esse trabalho agora. Então, você vê que tem umas nuances que começam a aparecer e eles são residentes. Eles não são residentes de origem monocitária e diz que eles moram ali por anos. E eles são self-renewal, mas eles não vêm do saco embrionário, que não pegaram uma marcação de CD169 positiva. É muito legal. Eu acho que essa história do macrófago, e ele volta, ele vai descer para o... É um negócio bem legal. Agora, Regina, deixa eu te perguntar uma coisa. Se a melatonina vem da serotonina, aí vem aquelas perguntas básicas, assim, que de vez em quando eu acho que é meio boba, mas dúvida não, mesmo. É ótimo. Se vem da serotonina e esses antidepressivos aumentam a disponibilidade de serotonina, como é que essa melatonina fica? Você acha que... Eu tenho uma linha de trabalho inteira nisso. Na realidade, a gente tem muito dado disso. Quer dizer, na realidade, o balanço acontece. Então, em nível de pineal, o balanço acontece. A única coisa que a gente viu que é hiper interessante é que quando você dá um antidepressivo, por exemplo, você, para ver com um tricíclico, para você ver que você teve efeito, demora 2 a 3 semanas, tá certo? Porque o efeito não é imediato. Mas o efeito de bloqueio da captação neuronal é imediato, né? Então, ocorre o efeito do bloqueio da captação neuronal, que ocorre imediatamente quando você dá a droga, mas até ter o efeito farmacológico demora 2 a 3 semanas. Então, se espera até poder trocar de droga, né? Trocar de fármaco, de remédio. O que nós vimos é que eu posso usar a melatonina noturna como um sensor de ter tido o bloqueio da captação neuronal. Então, o que a gente vê é que a hora que a gente dá o antidepressivo em humanos e dosa a produção de melatonina, nós já fizemos na urina e na saliva, existe um bloqueio da produção da melatonina na primeira noite.
E a correlação entre esse bloqueio e o efeito terapêutico é altíssima. Então, quando não existe a queda da melatonina na primeira noite, você vai olhar o paciente depois de 3 a 4 semanas, ele não teve efeito antidepressivo. Que legal! Então, aí você vai para o rato, e que não fomos nós que vimos, aí está na literatura, mostrando que o bloqueio da captação neuronal no rato, no cérebro, é que vai induzir o sprouting de neurônios e a conexão de neurônios e aumentar a rede de neurônios, permitindo então que saia daqueles neurônios que não se comuniquem, que é uma coisa importante do ponto de vista de antidepressivo, que aí é a teoria dos antidepressivos. Mas isso assim, o uso contínuo, a liberação de melatonina se adapta, então? Não, mas isso tudo, né? A captação neuronal, ela se adapta, isso é sabido. Quer dizer, isso é trabalho do Trendelenburg, né? Então, depois, quando você tem uso crônico, aí ele fazia em animais, mas aí ele que passou, ele é da Alemanha, ele é que passou para fazer uso clínico também. Mas ele mostra que existe uma adaptação dos sistemas de captação de forma a manter a neurotransmissão ok. Existe uma alteração de neurotransmissão nos primeiros dias, que ele chama de fase aguda, e depois não. E a mesma coisa acontece com a melatonina. Quer dizer, a melatonina, na primeira noite, você tem uma queda enorme da melatonina, zero a melatonina noturna. Ela vai para os níveis da melatonina diurna. Em alguns sujeitos, em outros não. Nesses sujeitos que isso aconteceu, ele está tendo o efeito farmacológico e depois ele vai ter o efeito terapêutico. Nos sujeitos em que isso não acontece, não tem o efeito terapêutico. A gente até publicou uma revisão agora em 2021 disso, a convite no Frontiers of Psychiatry. Nossa, aulão, Regina. Assim, tem milhões de coisas, a gente depois conversa mais. Está ótimo. Eu quero mais informações sobre como dosar isso aí. A gente entra em Vintage. Muito obrigada. Adorei. Adoramos. Adorei também. Graça, como é que a gente entra em contato? Posso pôr aqui no chat o meu e-mail? Por favor, por favor. Bota aí, eu te mando o meu. Tá, porque eu não tenho contato com você. E quem mais que eu queria ter contato? Otávio? Pronto, tá aqui. Meu e-mail está aqui para todo mundo, na realidade. Tá ótimo, Regina. Eu muito te dou obrigada. um oi, eu te mando um oi, aí a gente se fala. A gente se fala, tá bom? Deixa eu copiar aqui, tá ótimo. Espera aí, não desliga. Na próxima quinta, nós vamos ter a palestra do Olavo Amaral, que eu tinha comentado com vocês. Ele está fazendo um trabalho muito interessante sobre reprodutibilidade científica, né? Que é um negócio que está meio na moda ultimamente, né? Já vi várias críticas agora na Science e tal, e ele vai falar um assunto um pouco diferente do que a gente está acostumado, e eu acho que vale a pena. Regina, se você quiser, a gente te manda as quintas-feiras, toda quinta-feira, meio-dia, nós estamos nesse mesmo bate-hora e bate-canal, tá? E aí eu vou pedir ao Estênio para incluir o seu e-mail e você vai receber. Eu quero agradecer a todo o meu pessoal que entrou aqui para assistir também, que está todo mundo assistindo. Muito bom, muito bom. Não prometo estar toda quinta-feira, mas eu realmente acho que é um seminário, é um grupo de seminários que eu vou apreciar estar junto, sim. Bem variado. Tá bem legal, bem legal. Eu estou assistindo sempre. Não, agora eu estou vendo que Boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Tchau, tchau. Beijo. Beijo, tchau.